TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Confirmado o segundo caso positivo de coronavírus na cidade. A paciente é uma idosa de 89 anos que está internada na UTI da Santa Casa. A comissão da Câmara de Vereadores continua analisando a rejeição de contas da Prefeitura de 2016. O Comitê de Enfrentamento da Covid-19 libera funcionamento de outros setores do comércio e prestação de serviços. Salões de beleza, barbearias e livrarias podem voltar a atender. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O boletim epidemiológico desta terça-feira, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta aumento do número de notificações suspeitas de coronavírus e confirmou o segundo caso positivo da doença na cidade. Até agora já são 42 notificações de casos suspeitos. 9 ainda aguardam resultados. A cidade já tem 2 casos positivos. 31 foram negativados. E uma morte continua sendo investigada. E no estado, mais 4 mortes foram confirmadas em 24 horas. As informações com a repórter Janaína Silva. Até o momento foram 884 casos positivos, 27 óbitos confirmados e um total de 63.915 suspeitos da doença. O caso suspeito é todo indivíduo com quadro respiratório agudo notificado pelo Serviço de Saúde com suspeição de infecção humana pelo coronavírus. Os registros de óbitos em cidades próximas a Araxá foram em Patos de Minas, um homem de 79 anos, Uberaba, um homem de 73 anos, Patrocínio, um homem de 81 anos e Uberlândia com 4 casos. Um homem de 80 anos, uma mulher de 61 anos, outra mulher de 65 e um homem de 72 anos. Servidores da Receita Federal fazem mutirão para a regularização de CPFs para pessoas que têm direito à ajuda emergencial do governo. O e-mail corporativo do órgão foi criado para evitar que os contribuintes saiam de casa durante a pandemia do coronavírus. E a procura triplicou nos últimos dias por causa do cadastro para o auxílio oferecido pelo governo federal em decorrência da crise pela situação de emergência. Um dos requisitos para o recebimento do benefício é a regularização cadastral no CPF. Após o procedimento, o usuário deve aguardar a atualização na base de dados do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Para os casos que não for possível ser feito pela internet, pode ser realizado presencialmente na Receita, desde que sejam respeitadas as medidas de distanciamento, evitando as aglomerações. Veja a previsão do tempo para amanhã. A quarta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 26 graus e a mínima 17 graus. Você vai ver daqui a pouco, imunização do gado contra a febre aftosa não será prorrogada por causa da pandemia. Vereadores fazem reuniões extraordinárias com medidas para evitar contaminação do coronavírus. E ainda nessa edição, o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno.
Você fica por perto de casa e, com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. A Câmara de Vereadores realizou na tarde de hoje mais uma reunião, mas com restrições para evitar aglomerações no plenário. Em entrevista à nossa reportagem, o presidente Carlos Roberto Rosa explicou por que Araxá voltou com os trabalhos legislativos. Nessa terça-feira estamos reunidos novamente para votar as contas do prefeito referente ao ano de 2016, que tem prazo para ser enviadas para o Tribunal de Contas. E a nossa expectativa hoje é primeiro dar publicidade do relatório da comissão, em seguida vamos ler a defesa do prefeito, e em seguida vamos fazer a votação. Se tudo caminhar dentro desses trâmites, devemos encerrar também esse trabalho. Restrições. Principalmente no plenário da Câmara, nós não temos presença mais, né? Nós não estamos recebendo, aqui dentro do plenário da Câmara, dentro da Câmara Municipal, está sendo um revezamento também, atende uma pessoa de cada vez, o vereador atende uma pessoa de cada vez, não deixa entrar muito, até para não ter fluxo muito grande de pessoas aqui na Câmara, porque não pode. Então esse é o nosso trabalho do dia a dia. Ao entrar, a pessoa recebe também uma máscara, recebe o álcool para passar nas mãos. Esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Não tem volume de pessoas aqui dentro da Câmara, os assessores, cada vereador com um assessor em seu gabinete e não no plenário e também nem no espaço, no hall de entrada do plenário da Câmara. Então as reuniões estão sendo transmitidas pela rádio e também através da internet. Projetos Covid-19. Semana passada nós votamos um projeto de R$741 mil para instalar o tomógrafo na UPA. Liberamos também 12% do orçamento para que o prefeito possa atender as necessidades da saúde no município, principalmente com relação ao Covid-19. Então esse é um trabalho emergencial que a Câmara está fazendo. Extraordinárias. Não devemos ter reuniões de forma permanente mais. As reuniões serão só extraordinárias, embora elas vão constar como ordinárias, porque nós não estamos em recesso. Mas sempre que precisar, nós vamos fazer reunião no plenário, mas sem a presença de público, que é uma das medidas que é necessária nesse momento. Mesmo com a pandemia do coronavírus, o Instituto Mineiro de Agropecuária vai manter a primeira etapa de vacinação do gado contra a febre aftosa. A imunização começa no dia 1º de maio no estado e deve ser feita nos animais de todas as idades. E a expectativa é imunizar 10 milhões de cabeças até o dia 31 do mesmo mês, quando termina o prazo. Mesmo com as preocupações com a ocorrência do novo coronavírus, o Instituto Mineiro de Agropecuária afirma que a vacinação é fundamental para preservar a sanidade dos rebanhos, manter o compromisso com a economia do Estado e com a saúde pública. E faz parte também de acordos importantes com a organização internacional que representa o setor. A declaração da vacina deve ser entregue ao INMA até o dia 10 de junho. Quem não apresentar o documento paga multa de 5 unidades fiscais do Estado, cerca de R$20 por animal. E o produtor que não vacinar o gado, a penalidade é de 25 unidades fiscais, o equivalente a quase R$100 por cabeça. No próximo bloco, os setores de beleza e livrarias voltam a funcionar na cidade. Diretrizes de distanciamento social no estado serão avaliadas semanalmente. E ainda nessa edição, o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora,
Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa e principalmente aos nossos colaboradores que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 definiu a abertura de outros estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços na cidade. Em nota oficial, a Arquidiocese de Uberaba informou que as igrejas católicas devem continuar com as portas fechadas. Isso vale para as 9 paróquias existentes em Araxá. Hoje teve a confirmação do segundo caso de coronavírus na cidade. A paciente é uma senhora de 89 anos que não tem histórico de viagem e está internada aqui na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, comprovando que há transmissão comunitária no município. O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 liberou que a partir desta terça-feira o funcionamento de alguns estabelecimentos, como salões de beleza e barbearias. A permissão deve seguir algumas instruções. Devem ser observadas as normas de higiene do local e dos profissionais, que deverão utilizar equipamentos individuais de proteção como luvas e máscara. O atendimento de cada cliente deverá ocorrer com hora marcada, sendo permitido um cliente para cada profissional e também um distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre as cadeiras. O acesso às condições de higienização para o freguês no ingresso e permanência no local devem ser garantidos. Outra liberação determinada na reunião do comitê é a de óticas, livrarias e bancas de revistas e jornais, devendo ser observadas medidas de segurança e higiene dos funcionários e clientes. A gente viu que muita gente está com esse intuito de mudar alguma coisa na vida, de começar a ler mais, então dar atividades para crianças, né? Então a gente percebeu muito isso, as pessoas estão procurando e estão cada vez mais se interessando pelos livros. A recomendação do isolamento social em Minas Gerais será mantida durante essa semana. A análise sobre as medidas de distanciamento social será feita após estudos sobre o impacto do afastamento no cenário epidemiológico, como confirmou o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, durante a entrevista. O isolamento social, ele tem uma função clara, que é a função de nós diminuirmos a velocidade de transmissão da doença, do Covid. Então, nós precisamos de manter o isolamento social até que nós entendamos que a quantidade de pessoas na sociedade que já tiveram a doença, elas por si só passam a proteger a sociedade como se fosse um mecanismo de imunidade de rebanho, ou seja,
uma pessoa doente encontra vários que já têm imunidade, ao invés de encontrar vários susceptíveis. Esse é o objetivo do isolamento. Desta forma, nós não temos previsão, num primeiro momento, de encerrar o isolamento no final dessa semana ou semana que vem. É necessário que o isolamento ele seja mantido. Quando nós falamos em manter o isolamento, nós pensamos sim em um período maior, em maio e junho, só que não quer dizer que nós manteremos o isolamento com a mesma intensidade da forma que está sendo proposto nesse momento. Isso pode dizer que nós podemos reduzir um pouco a necessidade do isolamento ou a intensidade, ou até aumentar a necessidade de isolamento. Isso depende dos marcadores e do acompanhamento que nós fazemos dos casos que acontecem e da forma que eles vão acontecendo. O secretário também falou sobre a ocorrência de possíveis subnotificações de casos da doença no estado. Falar de subnotificação pode ter duas formas de interpretar. Ela pode ser interpretada como se a subnotificação fosse alguma coisa em que nós estivéssemos deixando de fazer o que nós deveríamos fazer. E, por um outro lado, a subnotificação pode ser vista como um fato que acontece na sociedade e que a própria epidemiologia entende como sendo natural. O que quer dizer isso? É impossível que a epidemiologia saiba 100% das pessoas que foram contaminadas em qualquer epidemia. Nós sempre usamos os marcadores, que um deles é a notificação, para que nós tenhamos uma ideia amostral da sociedade, ou seja, aonde que está acontecendo notificação é onde nós entendemos que nós temos que ter um olhar mais por perto, um olhar para tomar conta e, muito provavelmente, algumas intervenções do Estado. É isso que é importante. Então, nós fixarmos que e temos a ideia de que todas as notificações acontecerão, isso não é muito real. É possível que sim, que hajam casos que não foram notificados. Por outro lado, o Estado hoje tem feito um esforço muito grande de aqueles casos que foram notificados e que tiveram materiais colhidos, que nós estejamos em dia com esses materiais. E isso, do ponto de vista do Estado, nós estamos conseguindo, ou seja, a FUNED, junto com os laboratórios da rede de laboratórios públicos que está vinculada a ela, conseguiram um aumento grande na escala de exames nos últimos dias, a ponto de hoje nós temos em torno de 600 exames de estoque na FUNED. E esses 600 exames eles são menos do que uma operação diária de exames. Então, isso para nós representa que, a partir de agora, se não houver um aumento muito grande de exames, nós conseguiremos dar resultados rápidos na FUNED e toda a rede, e com isso nós vamos conseguir direcionar e dar a resposta necessária à sociedade. Agora o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O coronavírus é uma gripe forte, grave. Mas será que ela é a mais poderosa que já apareceu na face da Terra? Há controvérsias. Opiniões polemizam, afirmando que tivemos piores, mas sem esse alarde todo. O inédito nessa história são as medidas que foram tomadas, tipo isolamento social, comércio fechado, indústria parada, serviços congelados, etc, etc, etc. A triste pergunta que fica é a seguinte: e se aparecerem outros vírus? E se depois do Covid-19 aparecer Covid-20, 21, 22, ou sei lá que nome darão para ela, para essa nova gripe? O mundo vai fechar de novo as portas? Será? Será? A economia não suportaria e a fome e o caos seriam inevitáveis. Passou da hora de se entender que Araxá não é Nova York e muito menos fica na Itália. Verdade, verdade, verdade. Minha gente, precisamos retomar o caminho da normalidade e que ainda assim, dado esse prejuízo imenso, será preciso de meses e meses para reviver um nível razoável de tal prosperidade. E o mais irônico, vale lembrar, é que a única certeza que temos todos nós, é que mais dia menos dia iremos também partir e deixar esse mundo mágico de Deus. Mas, por enquanto, passou da hora de renascer. Reabre Araxá. O raio-x voltou e voltou para ficar.
Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual era o nome do arquiteto que fez o projeto do Grande Hotel do Barreiro? Letra A, Luiz Signorelli. B, Luiz Vitor. Ou letra C, Antônio Signorelli. A resposta certa é a opção A, Luiz Signorelli. Luiz Signorelli, arquiteto, nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1964. É de sua autoria o projeto Grande Hotel do Barreiro e Termas, bem como o da Praça dos Esportes, com os vestiários e piscina. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.